E, claro, abordar temas que são do seu interesse. Afinal, todos nós que hoje estamos em atividade, né? Um dia que estamos, se somos CLT, vamos precisar da Previdência, né? E há os servidores que têm lá suas previdências com regime próprio. Estamos recebendo aqui a Válbia Garrote, advogada especialista em direito previdenciário, tá? Hoje a gente vai falar sobre integralidade e paridade na aposentadoria. Quem tem direito? Eu vou primeiro perguntar o que é uma coisa e o que é outra, né? O que é integralidade e o que é paridade. Muito bom dia, Válbia Garrote. Bom dia, Válbia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. E bom dia a todos que nos ouvem agora pela Rádio Mix. Então, paridade e integralidade, Marcos, são institutos em que a paridade é uma forma de reajustar a aposentadoria e a integralidade é a forma de cálculo de uma aposentadoria. Ou seja, a integralidade, o nome até já dá uma, né, já supõe algo. Eu vou ter algo integral. Integral do quê? Então, a integralidade, eu vou pegar o valor da minha remuneração da atividade, aquilo que não é indenizável, o que é permanente naquilo que eu recebo enquanto servidor ativo. E eu vou, como eu costumo dizer, eu viro a chave. Ele sai de ativo para inativo, recebendo o valor que ele estava recebendo no mês passado enquanto ativo. Mas detalhe, sem as questões, as rubricas que a gente chama indenizatórias, só as permanentes. Quem é que tem direito? Integralidade e paridade, Thaís, é apenas e tão somente para servidor público, né? É uma forma, porque os regimes, como a gente já vem conversando aqui, existem os regimes próprios, o regime que é o do INSS, que é o regime geral, e existe a previdência complementar, que também é um tipo de regime. Então, esse tipo de cálculo e de reajuste é apenas e tão somente para quem é servidor público efetivo. Olha, é importante essa informação para você que está acompanhando aqui o nosso programa. E aí vem aquela que a gente sabe, né? Porque servidor público não é só o que está no dia a dia fazendo parte daquela instituição. Tem também o cargo comissionado. Pois é, ele integra, tem um serviço público, mas não é efetivo. Nesse caso, o cargo comissionado também tem direito? Perfeito, Marcos. O cargo comissionado não tem direito. É importante que a gente entenda. O servidor público efetivo. Quando eu falo efetivo, é aquele que prestou prova de concurso público. Prova ou provas e títulos, porque a depender do certame do concurso, eles vão requerer isso também. Então, é apenas para quem fez a prova. Quem é concursado, quem é contratado, quem é empregado público. Essas pessoas, apesar de serem servidores públicos, eles não são efetivos. Eles não passaram por esse processo de prova. Então, não vai ter direito a essa forma de cálculo. Eles vão ter o do INSS. Válbia, a reforma tributária trouxe alguma mudança no acesso a esses direitos? A reforma tributária não, Thaís. A reforma previdenciária, perdão. Imagina. Então, a reforma previdenciária para os servidores públicos, na verdade, quando existiu em 2019, afetou também os servidores públicos. Então, veio desde a União, os estados e os municípios. Então, assim, isso com certeza foi diretamente afetado. Ainda com a reforma, ainda existe esse tipo de cálculo, né? Existe para aqueles que a gente diz que tem direito adquirido, ou seja, até o dia da reforma. E aí aqui é importante que as pessoas entendam, Thaís, a data da reforma, ao contrário do que a gente vem dizendo sempre para o regime geral, que é o INSS, que foi em novembro de 2019, para o servidor público, ele vai ter que verificar junto ao ente dele quando foi feita a reforma e se foi feito. Porque existem ainda estados eu acredito que talvez não mais, mas possa ser que ainda tenha algum estado que esteja em vias de. Mas município, eu posso te atestar que existem municípios que não fizeram reforma. Então, para quem não fez reforma, está valendo a regra. Para quem fez, aí você vai ter duas vertentes aí. Primeiro, até a data dessa reforma, quem preencheu o requisito está valendo, ainda que você continue trabalhando, porque você tem o direito adquirido. Ou fez a reforma, vai ter inevitavelmente alguma regra de transição, a gente vai ter que ver no ente qual que seria essa regra de transição. A exemplo, a União fez isso. E aquele que entrou depois não vai ter, em absoluto, nenhuma
possibilidade de ter esse tipo de regra e de reajuste. Um detalhe importante também é quem adere à Previdência Complementar tem direito? Perfeito. A Previdência Complementar, ela, o nome a gente também já vai imaginando, né? É bom a gente fazer essas comparações para as pessoas começarem a ir entendendo um pouco o porquê dessas nomenclaturas. A complementar, ela já me diz, eu complemento algo. Então, quem aderiu a complementar, inevitavelmente, ainda que tenha direito já a essa regra, mas se no meio do caminho ela aderiu, Thaís, o que é que vai acontecer? Ela perde esse direito. Por quê? Porque a complementar, vamos imaginar aqui que um servidor passou no concurso e hoje recebe 20 mil. Se ele foi para complementar, ele só contribui no regime próprio até o teto do INSS, que hoje está em torno de 8.500 e alguns centavos. E o que sobra, o que excede esses, para chegar lá nos 20 mil, entre os 8.500 e alguma coisa, para chegar nos 20, então esses 15, vamos arredondar, é pela complementar. Se você optou pela complementar, você optou pela regra da média, porque você, como a gente chama, você foi para o teto do INSS. Você disse, olha, em outras palavras, na prática, eu quero contribuir só até o teto. Quando eu me aposentar, eu vou receber pelo regime próprio o teto, e aquilo que me falta para completar o que eu recebo na atividade, que foi o nosso exemplo de 20, ele vai receber pela complementar. Então, esse cálculo, ele perdeu inevitavelmente. Não tem como ele segurar. Não dá para ter o melhor dos dois mundos aí, não. Então, dá para garantir? No geral, dá para garantir o acesso ao direito da integralidade e paridade? Dá, Thaís. A primeira coisa que as pessoas precisam entender, você, servidor, que agora nos ouve, a primeira coisa que você precisa saber, será que eu tenho direito? Você deve estar se questionando. Aí eu te devolvo a pergunta. Você entrou no serviço público até 31/12/2003, porque existiu aí a reforma. São várias reformas ao longo do tempo. As regras de transição. Perfeito. Thaís vai começar a dar aula aqui. Vou não. Thaís já está craque. Esse assunto que bom. Realmente bate o tico com o teco, né? E a gente realmente são muitas regras para prestar atenção. Então, assim, o servidor que entrou até essa data que a gente falou agora, né, 31/12/2003, ele tem a possibilidade, porque ainda existia no ordenamento jurídico para todo mundo indistintamente. Entrou após, já não tem mais direito. Entrou até essa data e não preencheu os requisitos, vai ter direito às regras de transição. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, eu entrei agora em 2020, esquece integralidade e paridade. Você vai para a média e você vai para reajuste de INPC. Ou o índice que o teu regime próprio, mas naturalmente, normalmente é INPC. Então, é isso que acontece. A primeira coisa, se pergunta, quando foi mesmo que eu entrei? Eu entrei em 2003. Então eu entrei em 20, ou então em 30 de dezembro de 2003, por um dia, você está aí com essa possibilidade. E as próximas situações são os requisitos de aposentadoria, que são vários, e vai depender do regime próprio que a pessoa se encontra. Mas, via de regra, é isso. Eu acho que você já falou, mas aí fica a ênfase nessa reta final. Todas as regras de aposentadoria dão direito à paridade ou integralidade? Não. Por exemplo, o direito, eu amo o direito por isso, Marcos. Ele vai me deixando espaços, julgamentos, né, brechas. Então, assim, via de regra, não são todas as aposentadorias. PCD, invalidez. Então, essas aí, de pronto, não. Valber, mas você já viu algum julgado? Existem tribunais que, a depender da forma como foi conduzido o processo, até pode ser que exista, mas, por favor, pessoal, vocês que nos escutam agora, via de regra, não. Há possibilidades? No direito, a possibilidade para tudo, assim, existe a brecha. Mas a via de regra é que você precisa ter, necessariamente, nós temos alguns artigos, por exemplo, o artigo 3º da 47, que foi uma emenda, o 7º da 41, que é o 41 é uma outra emenda. Então, existem formas de aposentadoria, requisitos específicos. Mas, via de regra, PCD, invalidez e outras tantas, por exemplo, o pedágio de 50% não entra. Agora, na União, que é onde mudou a regra, e a União eu digo porque ela já está pronta desde 2019. Então, a regra hoje é a regra de pedágio de 100%, é a regra de pontos de 100% para os servidores da União.
Existem ainda outras regras que seriam essas que eu falei, dessas outras emendas, que ainda está no ordenamento jurídico, isso tanto para a União quanto para estados e municípios que ou não fizeram reforma ou mantiveram na reforma. Então, é isso. E tem que ter atenção, né? Se ligue na sua vida previdenciária, porque um dia será ela que você terá que prestar contas. Chegou uma indagação de um teleouvinte ali, tá vendo Chegou e ouvindo. A Viviane Rodrigues aqui interagindo pelo Zap Mix. Ela diz assim: bom dia, Valber. Eu sei que o assunto hoje não é esse, mas me tira uma dúvida. Meu esposo deu entrada no INSS em 28 de agosto do ano passado. O laudo só saiu dia 20 de dezembro, com direito ao benefício até, caso, 26 de outubro de 2024, mas só pagou R$ 2.700. Essa conta tá certa, pois ficou sem receber até o mês de dezembro. Você conseguiu entender, Vamos fazer Valber? a cronologia. Ela entrou em agosto de 24. E aí o laudo só saiu dia 20 de dezembro. De com 24. direito ao benefício até 26 de outubro de 2024. Isso. Então, veja, ela entrou em agosto e foi dado o direito de agosto, setembro e outubro. 3 meses de benefício. Né? Então, aí, veja, ela me diz aí, não, só recebi 2.000 e pouco. 2.700. Isso. Via de regra, pelo que ela está falando, desculpa o nome da nossa ouvinte. É a Viviane. Viviane, eu imagino que tenha sido a base aí desse cálculo de um salário mínimo, pelo que você está demonstrando aqui. Foram 2 meses, demorou para sair, porque o que é que acontece, Thaís? Você entra com o pedido, o INSS, essa pessoa passa pela perícia. O INSS vai dizer assim, através do médico perito: olha, eu entendo que o senhor realmente está incapacitado, mas eu acho que a sua incapacidade só vai demorar aí 2 meses. Foi o caso dessa situação aí que ela trouxe para a gente, que a Viviane falou. Então, o perito entendeu que a incapacidade existe por apenas 2 meses, e aí você recebe o retroativo equivalente àquele período que o perito entendeu. Viviane, você se sentiu prejudicada. Eu não acho que a minha incapacidade, a minha incapacidade ainda persistiu ou persiste até hoje. Você tem direito de fazer um novo pedido, e aí, nesse caso, se você demonstrar que a incapacidade ainda existe, por exemplo, até hoje, você pode entrar com o pedido e mostrar ao INSS: olha, ainda que vocês tenham retirado de mim esse direito, eu ainda me mantenho incapacitada. E aí você pede que esse benefício seja pago desde a data que ele entendeu para suspender, ou seja, outubro de 2024. É uma espécie de revisão. Na verdade, vai ser um novo pedido aí. É uma nova solicitação. É uma nova solicitação. Mas, via de regra, Viviane, pelo que você falou, se ele deu direito a 2 meses, ele realmente pagou pelos 2 meses. Então, assim, teoricamente, se foi a base de um salário mínimo, está correto, sim. Muito bom. Valber Garrote, aqui sempre, né, disposta a esclarecer a sua dúvida, mas também, claro, trazer os seus temas da semana. Ela volta na quarta-feira, ela é advogada especialista em direito previdenciário. E a dica que dá é sempre você ficar atento à sua vida previdenciária, né? Porque, afinal de contas, você está em atividade hoje, mas quando você parar, é isso aí que vai estar te sustentando, tá? Será que dá mais tempo para uma interação de ouvinte? Acho que dá, né? Até o intervalo. Então a gente tem mais uma, Marcos. Chegou aqui, vamos tentar responder o máximo aqui. O Fernando. Fala, Fernando. Tribunal de Investigação e Perícia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Tudo bem? É Fernando que está falando. É uma pergunta sobre aposentadoria. Não sei se tem a ver aí, eu acredito que sim. Eu estou com 63 anos e eu olho pelo aplicativo, eu tenho aplicativo do meu INSS, aí está faltando 1 ano e pouco para me aposentar. Eu posso dar entrada tudo pelo aplicativo, mas eu preciso, porque ali tem toda a minha vida profissional no aplicativo. Isso daí já é necessário, eu preciso, porque eu tenho documentos que eu não tenho mais, de 20, 30 anos atrás, eu não tenho mais. Pelo que está no aplicativo, eu consigo dar entrada no INSS, na aposentadoria? E aí, Valber? Vamos lá, Fernando. Para você entender, e aí essa é uma dúvida muito comum, tá? Essa sua dúvida vai ajudar muita gente, porque muita gente chega com esse questionamento. O que eu tenho lá já dá direito?
Bom, aí eu sempre devolvo a pergunta para quem me faz esse questionamento. Fernando, você que conhece da sua vida laborativa, sabe onde você trabalhou, o tempo que você trabalhou, quando você abre esse documento lá dentro do meu INSS, do teu aplicativo, você reconhece todos os vínculos que estão lá, porque assim, a prática me mostra que 99% deste documento está errado. Então, ou nós vamos ter tempo em aberto, ou nós não vamos ter tempo lá que foi registrado, por alguma razão deixou de existir dentro desse documento. Então, assim, o que é que eu sugiro a você? Verifica, pega a tua carteira de trabalho e verifica, faz esse comparativo entre o que está na carteira de trabalho e o que está lá no teu aplicativo. Bate tudo certinho, dia, mês e ano de cada vínculo. Se bater e contar com 35 anos de tempo de contribuição, aí você tem que ter 65 anos de idade. Isso é uma regra permanente, uma das. Mas você pode vir a, de repente, ter direito às outras regras. A de pedágio de 100%, a de 50% de pedágio, a regra de pontos, a regra de idade mínima progressiva. E todas essas regras a gente precisaria avaliar de uma forma mais precisa. Mas para responder a tua pergunta só compara os documentos que você tem pessoais com o documento que está no aplicativo. Se bater, aí você pode tentar esse benefício, sim. Tá aí, falou, Válbia. Obrigada. Próxima quarta, Válbia tá de volta aqui, tirando dúvidas. Então, no decorrer dessa semana, se você tem dúvida sobre a Previdência, sobre qualquer assunto relacionado ao INSS, pode mandar para o nosso Zap Mix 981709808, que na próxima quarta a gente aborda aqui com a Válbia. Obrigada, Válbia. Obrigada, Thaís. 7h40, vamos para um rápido intervalo? Que tal você viver a melhor experiência na Praia do Gunga, hein?